O que é a Páscoa para mim? A Páscoa para mim, isso é um assunto obviamente muito vasto e é um assunto profundo, mas de uma forma sucinta, é a passagem da minha morte para a vida eterna, através de um sacrifício, onde o Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Então, a Páscoa é o meu pão e o meu vinho, é a minha ceia. Por isso que quando a igreja ceia, a revelação que você tem do sangue vai decidir até onde você vai com Cristo. E a revelação que você tem do pão vai decidir até onde você vai com seu irmão. Por que você precisa comemorar a Páscoa na sua casa? Se você está falando comemorar a Páscoa na minha casa, está falando dessa data da Páscoa, especificamente, aquela data pascal de um ano, eu particularmente acho isso importante, primeiro, porque ela é uma festa bíblica, segundo, e sobretudo segundo, porque você estabelece marcos pedagógicos diante dos nossos filhos, diante das nossas crianças. O mundo protestante, tentando protestar contra tudo que era católico, arrancou alguns símbolos que eram marcos pedagógicos, que são marcos, e as nossas crianças, elas vivem a memória da sua história. São os marcos pedagógicos, por isso que a própria ceia, a própria Páscoa, como funcionava a Páscoa judaica? Todo ano, eles passavam uma semana contando para os seus filhos como que tinha nascido a libertação, como que Deus tinha selado uma escolha daquele povo. Depois de 400 anos, 1000 anos, as crianças sabiam, eles ouviam isso com 1 ano de idade, com 2. Nós não podemos arrancar os marcos pedagógicos diante dos nossos filhos. E hoje tem se arrancado, até nas coisas mais básicas. Você já viu hoje, por exemplo, o casamento. Nós temos uma nova, não vou chamar de moda, mas nós temos uma nova maneira de estabelecer a lista de convidados de casamento. Não se convida mais criança. Agora o convite vai para o pai e para a mãe. Nossas crianças não vê casamento acontecer. Nossas crianças não vê cerimônia de casamento. Mas um dia lá ele vai ver o álbum do pai e da mãe dele que casou, mas aquilo até é uma novidade para ele. Nós não podemos arrancar diante dos olhos dos nossos filhos os marcos pedagógicos. Agora, marcos pedagógicos que ensinam uma verdade. E a Páscoa ensina uma verdade. Quais as transformações que causa o exercício desse rito de comemorar a Páscoa, de ter esse momento? Exatamente, usar esse momento para introduzir na mente, no coração dos nossos filhos, o que ela representa. Não é você viver de um rito, não é você viver de uma cerimônia, mas é a oportunidade de você usar do rito e da cerimônia para ensinar para os seus filhos o porquê da vossa fé cristã. Já percebeu uma coisa? Estou falando dos cristãos da nossa década. Eles estão em casa, vivem nascem na casa de um pai crente, de uma mãe crente, frequenta a igreja desde quando nascem. Aos 16, 17 anos, ele sai de casa, entra numa universidade e depois de 6 meses volta para casa dizendo que são ateu. Porque o professor lá abandonou a geografia, abandonou química, abandonou física e decidiu gerar uma ideologia contra Deus na cabeça dele. E ele recebe aquilo e ele volta para casa com um diploma de ateu. Em 6 meses, aquilo que um diploma de cristão por 17 anos não pôde convencê-lo. Nós não podemos ignorar os marcos pedagógicos, os ensinos das realidades de Deus. E Páscoa é uma verdade absoluta. Agora, claro, eu não estou me atendo a uma cerimônia, a um rito. Eu estou me atendo a uma realidade espiritual que nós precisamos acessar. Agora, você sabe, criança, filhos, eles precisam apalpar algumas coisas e a Bíblia nos dá essa condição. Jesus, ele estabeleceu da velha aliança para a nova aliança o rito, por exemplo, da ceia, que envolve elementos físicos, pão e vinho. Ou seja, aquela Páscoa que no Antigo Testamento era comemorada uma vez por ano, no Novo Testamento, sabe o que Jesus diz? Eu quero vocês comemorando cada vez que vocês se reunirem. Por isso, todas as vezes que você reunir, fazer isso em memória de mim. Então, essa é o que se pede, é quando você ignora os marcos pedagógicos de Deus. Qual, na visão do senhor, é o papel da esposa na implementação dessa cultura pascal em casa? Olha, vamos pensar no homem da idade da pedra. O homem, ele ia para o mato e ele trazia a caça para dentro de casa.
Então ele trazia, vamos dizer, uma gazela para dentro de casa. Quem é que transformava aquela gazela em comida em cima da mesa? Era a mãe. Até pouco tempo atrás, era um pai que ia no mercado e trazia comida para dentro de casa. Mas quem é que transforma aquilo em comida em cima da mesa, que dá para comer o bebê de 6 meses, o filho de 5 anos, de 15 e o de 20? É a mãe. Então, o problema do Jardim do Éden foi o dia que Eva deixou de comer a partir de Adão e Deus e foi comer a partir da serpente. Então eu acredito que o papel da mãe é tornar comestível a doutrina da fé que o pai introduz dentro de casa. Porque esse foi o problema do Jardim do Éden. Quem alimentava quem? Enquanto Adão e Eva comiam do cardápio de Deus, eles viveram. Por isso que um homem que para de se alimentar de Deus, sua esposa é tentada a comer do cardápio da serpente. E nós precisamos corrigir isso.